eixo 2 da Conferência Nacional de Educação tratará da garantia do direito de todas as pessoas à educação de qualidade social, com acesso, permanência e conclusão em todos os níveis, etapas e modalidades nos diferentes contextos e territórios. Nesse eixo, portanto, a gente vai fazer uma agenda transversal das etapas, modalidades da educação, considerando todo o escopo da educação. Portanto, então, nós começaremos com uma análise mais conceitual de qual é a defesa desse direito à educação, desde o compromisso global com a Declaração dos Direitos Humanos, com os pactos de direitos econômicos, sociais, culturais, até a gente chegar à Convenção dos Direitos da Criança e outros pactos que vieram na sequência, passando pela nossa Constituição Federal de 88, que coloca no artigo 216 a parte do direito à educação, mas lá no começo, nos primeiros artigos, ela lista a educação como o primeiro dos direitos sociais, não é em ordem alfabética, é porque o direito à educação é considerado uma porta para abertura para os demais direitos, e a garantia da educação nos seus níveis, etapas e modalidades a partir da Lei de Diretrizes e Bases. Feito essa introdução, nós chegaremos à parte de conceituação do que é esse direito à educação pública, como bem público, como direito público subjetivo, dentro de uma luta histórica social, na perspectiva do Estado de Direito, trazendo as características desse direito à educação, que é um processo indissociável entre ensino e aprendizagem e que precisa ter garantida a universalidade, com políticas e programas de universalização e democratização do acesso de estudantes tanto à educação básica quanto ao ensino superior. Precisa ter gratuidade, que tem uma relação direta com as discussões sobre coisa pública, o republicano, com a democracia como pilar para a democracia, a própria democratização desse direito à educação e a gestão democrática, que é pilar central para que o direito à educação possa acontecer, uma gestão democrática seja dentro quanto fora das instituições educacionais. Para além disso, a gente traz as características da obrigatoriedade da educação de 12 anos, o acesso e a acessibilidade dessa educação com expansão no segmento público, a laicidade, a inclusão, a equidade, pluralidade e diversidade dessa educação, que vão ser conceituadas, mas que terão em outros eixos o aprofundamento disso. A própria oferta e as condições dessa oferta, que estão ligadas também às condições de trabalho dos profissionais trabalhadores da educação, e, claro, a permanência e programas complementares que garantem também essa permanência, além dos programas centrais para a educação. E, por fim, dessa grande lista de características que compõem o direito à educação, a gente vai falar sobre qualidade socialmente referenciada, padrão de qualidade e do próprio custo aluno-qualidade e seu conceito, que vai ser melhor aprofundado no eixo de financiamento. Como a educação é uma relação de ensino e aprendizagem, a gente vai tocar sobre quais são esses fundamentos para o ensino acontecer com qualidade, que tratam sobre valorização dos profissionais da educação, com formação inicial e continuada, planos de carreira, condições de trabalho e, claro, a liberdade de cátedra para esses profissionais. E para a parte da aprendizagem, a gente olha para as questões de alfabetização, as condições de aprendizagem, trajetória, desenvolvimento pleno desses estudantes e, claro, a elevação da escolaridade rumo ao sucesso escolar, desde todas as etapas e modalidades da educação. Dentro dessa agenda, então, de ensino e aprendizagem, vamos olhar para os processos políticos pedagógicos, curriculares, avaliativos, lembrando do projeto político pedagógico da escola ou dos planos de desenvolvimento institucional a nível do ensino superior. É claro que não é possível falar de tudo isso sem falar da regulação e do monitoramento, com a melhoria dos indicadores nacionais de avaliação, supervisão, regulação da educação básica e do superior, nessa articulação dos entes federados, do próprio setor privado também, e a necessidade de adequação nos sistemas de avaliação, como o próprio Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, se relacionando nessa parte com o eixo 1. Um
ponto importante também que vai ser debatido nesse eixo 2 diz respeito à educação, ciência e tecnologia, pensando em todo, né, esse composto dessa tríade, mas também pensando especificamente sobre educação digital e crítica da mídia, já que a gente está no momento de debate sobre educação, tecnologia de comunicação e informação, e aí dentro disso a gente tem uma defesa do acesso equitativo, da regulação desses processos de digitalização, da proteção dos dados e dos meios de formação crítica sobre educação digital, passando por educação crítica da mídia, para formação, letramento dos trabalhadores, profissionais da educação e estudantes, especialmente daqueles em situação de vulnerabilidade, e trazendo também a centralidade do desenvolvimento de recursos educacionais abertos, os REA, e além das ferramentas públicas, metodologias, resoluções de problemas, criações de conteúdo, comunicação, colaboração e segurança nas redes sociais digitais. Trataremos também sobre a formação para o mundo do trabalho, a educação profissional e tecnológica com qualidade, né? E o enfrentamento e superação de processos que vêm sendo retrocessos na educação brasileira, quando a gente olha para todo esse conceito do direito à educação, que tratam de políticas de focalização, questões sobre evasão e exclusão escolar, com as questões todas das desigualdades, das discriminações, das violências e dos retrocessos vinculados a essa agenda, e também das reformas na educação de cunho neoliberal que aconteceram nos últimos anos, com privatizações e agendas individualistas, atomistas, que vão na contramão da agenda do direito à educação. E aí a gente pode citar também as agendas ultraconservadoras, as quais são contrárias ao direito à educação, como a educação domiciliar, o homeschooling, a militarização das escolas, as intervenções e censuras do próprio movimento Escola Sem Partido e até do agronegócio na educação. E aí, feito todo esse arcabouço conceitual do que defendemos e do que somos contrários em relação ao direito à educação, a gente parte para as etapas e modalidades e sua particularidade, defendendo em todas elas políticas públicas de acesso, permanência, qualidade, inclusão e equidade. Então, para a educação infantil, a gente trata da centralidade dos municípios e do Distrito Federal, a ação supletiva dos estados e da União, trazendo a garantia de financiamento público adequado e estável para a expansão das matrículas, especialmente na creche, mas também na pré-escola, na rede pública, as especificidades da necessidade de regulação e avaliação da oferta e do repasse de verbas públicas para a rede privada, a rede conveniada nessa etapa, e a melhoria da qualidade da educação infantil como um todo no Brasil. Sobre o ensino fundamental, além de toda a parte estrutural de acesso, permanência e qualidade que está em todas as etapas, a gente vai falar sobre a centralidade e responsabilidade, de novo, dos municípios e do DF em colaboração com os estados e da ação supletiva da União, e questões específicas de desafio que temos nessa etapa, como a alfabetização das crianças na idade certa, o desafio da transição da educação infantil para o Fundamental 1 e da transição do Fundamental 1 para o ensino médio. E a gente chega finalmente na última etapa da educação básica, que é o ensino médio, em que a gente vai olhar para a centralidade dos estados e do Distrito Federal na responsabilidade com essa etapa do ensino, em colaboração e ação supletiva com a União, pensando especificamente nessa etapa na consolidação de uma política nacional de ensino médio, como uma política de Estado robusta que articule o ensino propedêutico e o profissional, sem detrimento de um em relação ao outro, trazendo participação efetiva dos estudantes na gestão democrática do ensino médio, fortalecimento dos grêmios e coletivos estudantis nas escolas e, claro, a não naturalização da educação à distância como modalidade de ensino nessa etapa. Chegamos então ao ensino superior, tratando aqui da graduação e da pós-graduação e a centralidade aqui da União em colaboração com os estados e o Distrito Federal. E aí vamos falar sobre democratização de acesso, garantia de ações afirmativas, assistência estudantil e permanência nas instituições de ensino superior. Vamos falar sobre a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão,
sobre a institucionalização dos cursos interculturais, uma agenda central e histórica defendida para essa implementação nessa etapa da educação, a regulação, supervisão e avaliação da educação à distância nessa etapa, o fomento à ciência, à tecnologia e inovação, como aquela tríade que já falamos lá atrás, com foco também na perspectiva do desenvolvimento sustentável, se relacionando com o eixo 7, e a proporção de mestres e doutores nas instituições de ensino superior para a garantia dessa qualidade também. E aí a gente vai tratar, depois de tratar das etapas, das modalidades da educação básica, falando sobre a garantia da educação integral, com qualidade, com equidade, da garantia de formação efetiva, institucionalização e qualidade das escolas indígenas, quilombolas e do campo, o desafio da regulação, da supervisão, da avaliação e as limitações da educação à distância, EAD, a consolidação da educação de jovens e adultos, da educação do campo, com reabertura de turmas, fortalecimento dessas modalidades que têm sido marginalizadas, a ampliação do ensino médio e da educação de jovens e adultas integrada à educação profissional e técnica e, claro, a educação no sistema socioeducativo e das pessoas privadas de liberdade. Assim, a gente vai falar na parte de modalidades com especificidade do acesso da qualidade da oferta, permanência, inclusão e equidade às crianças, adolescentes, jovens e adultos, indígenas, quilombolas, do campo, ribeirinhos, surdos, com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, transtorno do espectro autista, altas habilidades ou superdotação, inclusão de todas as pessoas, é claro. E aí tudo isso vai estar dentro do arcabouço da cooperação e da colaboração, se relacionando com o eixo 1, né, e o papel dos entes federados em todas essas etapas e modalidades, e claro, a garantia de financiamento adequado, estável em todos esses níveis, etapas, modalidades, para a garantia desse acesso, permanência e qualidade, né, pensando no equilíbrio federativo e a consolidação e adequação de financiamento para toda essa estrutura e para os programas complementares que garantem que elas funcionem com qualidade. Esse foi o eixo 2, é um eixo grande, mas é um eixo estrutural para a garantia de uma conferência com qualidade e de um plano nacional de educação sem retrocessos e com a ousadia que ele merece.